começou com uma conversa entre amigos da adolescência que passaram juntos pela escola, faculdade, inícios, fins de relacionamento, inclusive meu casamento, primeiros trabalhos, mudanças de estado, país, enfim, muitas coisas aconteceram na nossa vida. E nesses últimos dias eu me encontrei com eles e tive várias reflexões que eu queria trazer para vocês. Mas antes da gente começar, oi, meu nome é Bianca Mayumi, eu sou psicóloga e estou aqui como uma adulta que está nesse processo ainda de estar entendendo o que são os 30 anos. Vale dizer que estou gravando esse vídeo logo agora que um amigo que faz parte desse grupo, mas que não tá aqui porque ele mora em outro estado, enfim, maior coisa, fala assim: gente, vocês também estão na crise dos 30? Eu falei, calma, tá vindo um vídeo aí pra falar sobre isso. Então, se você também, assim como meu amigo, tá se questionando sobre isso, assista esse vídeo. E também compartilha com outros amigos que também podem estar vivendo esse momento. Porque eu vim me questionando se tá todo mundo realmente vivendo essa vida perfeita dos 30 anos, o ser adulto, ou se tá todo mundo fingindo que sabe. Porque se tá todo mundo se questionando sobre isso, será que não é só performance? E na verdade tá todo mundo incomodado com esse mesmo ponto, só que ninguém consegue se mostrar vulnerável para trazer esses assuntos? Bom, e para trazer essas reflexões, deixa eu contextualizar um pouquinho mais vocês. Eu tô numa dinâmica agora, uma missão pessoal minha de fazer 30 coisas antes dos 30. E aí uma dessas coisas que a gente pensou foi fazer cerâmica fria com alguns amigos. E aí a gente se encontrou para fazer isso, então a gente tava sentado lá e, que nem eu falei para vocês, são amigos mais de 12, 13 anos agora. E nesse processo a gente viveu muitas coisas, mudou muito entre a gente, mas também muitas coisas a gente vai voltando do passado, a gente lembra, enfim, fica aquela conversa nostálgica, né? E no meio disso a gente fofoca também. Então, algumas pessoas começaram a falar: você viu que fulana casou? Ah, não, deixa eu ver, se tem foto aí. Ah, você viu que ciclana tá grávida? Socorro, como assim? E uma grande questão que surgiu na nossa conversa, e que eu acho que assim, ninguém nunca compartilhou isso entre as pessoas ao nosso redor, mas que eu vejo isso é eu sou adulta e ainda não tenho a minha casa própria. E eu não escuto só isso entre amigos, tá? Eu escuto dentro da clínica também. Essa angústia de, será que eu não tinha que estar conseguindo isso? E aí eu fui pensar que todos esses comentários passavam por esses 3 grandes pontos. Casa própria, aí consequentemente, né, independência financeira, trabalho, casamento, um relacionamento por trás, e depois a questão do filho, ser mãe, maternar. Enfim, vários pontos aí que a gente já conversou até mesmo quando a gente fala sobre os estudos da Valesca Canello nos meus outros vídeos. Te convido para assistir depois daqui. Mas voltando para esse vídeo aqui, eu fiquei pensando como existe, parece que uma régua invisível medindo a gente constantemente, dizendo se você tá ou não tá no padrão, se você tá ou não tá na medida certa do que deveria ser na idade que você tem. Faz sentido? Na minha abordagem, na terapia familiar sistêmica, lá atrás, quando foi criada a sistêmica, né, em 1950, quando os autores pensavam sobre isso, sobre o desenvolvimento humano, eles falavam que existiam marcos na vida. Então, por exemplo, sair da casa dos pais, ter a própria casa, se casar, ter filhos, e eles iam construindo isso. Só que depois de um tempo, ao longo, né, do desenvolvimento da própria psicologia, os autores pós-modernos começaram a falar: mas gente, será que faz sentido realmente esse ciclo da vida que a gente chama? Faz sentido esses marcos serem dessa forma? Porque a verdade é que muita gente tá saindo da casa dos pais, muita gente não tá casando, muita gente tá escolhendo nem ter filhos, como processo de escolha. Será que vale a gente falar que o desenvolvimento humano é realmente organizado por meio dessas situações, por meio desses marcos? Ainda cabe no que a gente está vivendo hoje em dia, no contexto atual? A realidade é que talvez não. Mas a régua dos 30 anos que a gente aprendeu desde lá de trás a fazer nos diz o oposto. Parece que a gente já deveria ter acertado a profissão, já deveria estar casado, tendo filhos, comprando imóveis, escolhendo o plano de saúde perfeito a longo prazo, investindo, porque assim, será que a gente vai conseguir ter ou não ter a nossa aposentadoria? Então a gente não tinha que estar já se organizando para isso? Ah, mas a gente não pode esquecer no agora, porque a gente tem que estar se cuidando, fazendo uma meditação, pilates. Parece, sabe, tudo tem que estar perfeito no seu devido lugar. E aí também vale, o que seria perfeito? Esse cenário que eu acabei de contar, todas essas circunstâncias, são sinônimo de perfeição? Muitas vezes, volto a dizer, na teoria, parece que sim. Porque a gente vai olhando ao redor e parece que está todo mundo vivendo isso, mas a prática não é bem assim. E para isso, pra gente refletir sobre isso, eu trouxe alguns dados, alguns estudos que estão surgindo e estão mostrando pra gente que a realidade talvez seja muito mais parecida com a nossa do que a gente acha, que a gente vê aí pelas redes sociais. Bom, de acordo com o levantamento do Pew Research Center, que é lá dos Estados Unidos, né? Então a gente tem que contextualizar que isso é lá, que vai ser talvez não, com certeza vai ser diferente, mas pra gente ter um parâmetro que, de acordo com eles, apenas 30% dos jovens entre 21 a 34 anos atingiram os marcos que antes a gente definia como uma vida adulta ideal, né? Que seria o casamento, filhos e a casa própria. Ou seja, lá, em um outro contexto, já tá
lá desse jeito. Aqui, desse econômico que a gente tem, que na verdade até a saída da casa dos pais é muito diferente de lá, é ainda mais diferente. Porque assim, só a gente vê, por exemplo, dos filmes norte-americanos que a gente assistia, é muito comum os jovens saírem da casa dos pais na época da faculdade já. Então eles vão pra faculdade, vão pra aqueles dormitórios. Então isso é muito comum. Mas nos últimos estudos, eu não vou ter aqui os dados certinhos, mas eu tava lendo sobre isso, que nos últimos estudos mostram que nunca houve uma menor porcentagem de saída da casa dos pais como agora lá nos Estados Unidos, desde, sei lá, 1970. Então, assim, a gente tá vivendo um outro momento, um outro cenário. E aí, quando a gente traz isso aqui pro cenário brasileiro, com certeza, também vai ser desafiador, vai ser diferente. E isso me faz questionar se, será que realmente a gente está fracassando em ser adulto? Ou será que talvez o modelo desejado não faz mais sentido? Bom, de acordo com o estudo agora no Brasil, o desejo da casa própria ainda pesa, tá? 9 em cada 10 jovens entre 21 a 34 anos dizem que esse é o objetivo prioritário. Mas, de acordo com essa mesma pesquisa, a maioria não consegue chegar lá dentro do que é esperado. Então, o que a gente vê? Pessoas não conseguindo, na prática, ter esse tipo de conquista, mas ainda desejando tudo isso. E aí vai gerando cada vez mais aquela sensação de atraso, de frustração e de competição. Porque o sonho, o ideal, ele não mudou, mas é a realidade, a prática, a conquista em si, sim, mudou. Hoje em dia, existe um termo que a psicologia vem utilizando, estava lendo isso em alguns artigos aqui do Brasil, que a psicologia vem utilizando, que é da adultez emergente. Basicamente aquela sensação de meio do caminho, então nem tão adulto demais, nem tão jovem demais. Uma fase marcada por inseguranças, recomeços e muita instabilidade e comparação. Então, como eu falei para vocês sobre aquela régua invisível, parece que cada vez mais ela não só está ali presente, mas ela vai marcando, riscando, enrijecendo aonde a gente deveria estar. E não só isso, o nosso valor pessoal a partir de onde a gente está. E aí, voltando para a história que me fez trazer essas reflexões todas. Beleza, a gente teve aquela noite, foi muito legal. Eu posso pedir depois pro Marcos colocar umas cenas da gente fazendo cerâmicas. A gente ainda não pintou, mas vem aí. E mandamos no grupo que a gente tem, que nem eu falei, alguns moram fora, então só alguns se encontraram. E aí uma dessas amigas que não mora aqui falou assim: nossa, a gente tá velho mesmo, né? O que vocês estão fazendo, se encontrando pra fazer cerâmica? E aí aquilo me pegou de um jeito, porque eu fiquei assim, ué, eu tava fazendo cerâmica, não me achando velha, pelo contrário, me achando jovem, pensando, caraca, tô saindo de casa, finalmente não tô trabalhando. E aí eu percebi que talvez a régua não seja igual para todo mundo. E a gente acha que é. A gente tenta medir a nossa vida por uma fita que nunca coube nela, que nunca fez sentido para ela. Ao mesmo tempo que parece que a gente pega a régua de todo mundo, tenta colocar na nossa vida e fala assim, tá, então eu tento caber aqui na vida de todo mundo para fazer sentido. Então, por que essa minha amiga falou que, nossa, isso é coisa de velho, eu deveria achar que isso é coisa de velho também? Tipo, faz sentido? E foi nesse incômodo que surgiu uma outra história que eu vou trazer aqui para vocês, que foi quando eu tava, uma vez assim, gente, tem um hábito de estar nos lugares e estar aqui, ó, ouvindo tudo que está acontecendo ao meu redor. E no meio desses dias, que eu estava muito atenta no hall do meu prédio, eu tava esperando meu esposo me buscar, quando eu escuto dois homens conversando. Eu falei assim, não tô fazendo nada, eu vou ficar aqui, ó, ouvindo pra fofocar. E aí um deles estava falando que entrou agora num novo trabalho, que nesse trabalho ele estava conseguindo várias oportunidades, e que uma delas é que finalmente ele teria dinheiro suficiente pra conseguir investir na vida acadêmica dele. Aí eu pensei, será que ele vai fazer um mestrado, um doutorado? O que será? Não, ele falou assim, se tudo der certo, aos 70 anos eu vou ter um diploma. Aquilo ali foi tipo assim, calma, que fazer a primeira graduação dele. E aí eu fui ouvindo. E aí, exatamente, ele tava contando que ele tava muito feliz, porque finalmente ele podia entrar numa graduação e que ele poderia, com 70 anos, ser formado, ser graduado. E aquilo, assim, abriu uma nova perspectiva pra mim, porque às vezes eu olho pra mim e penso, nossa, tô muito atrasada, nossa, sou péssima. E nisso eu contei, né, no meio desse rolê com esses meus amigos da cerâmica, eu contei essa história e também contei sobre a história de duas pessoas muito próximas a mim que eu nem tinha reparado o quanto que isso representava algo que assim, podia responder a muitas das minhas angústias, que é a história do meu padrasto e do meu pai. O meu pai, ele foi formado, quando ele me teve lá com uns 22, 23 anos, ele foi formado em economia, mas depois disso, ele continuou trabalhando como economista, em outras coisas assim, mas ele queria estudar outras coisas. E no meio dos 45 anos dele, eu acho, por aí, ele falou assim, se eu fizesse direito. E começou a graduação dele. Hoje ele já é formado, já tem a OAB, tudo isso, trabalha como advogado e também consegue misturar com essa parte da
da economia, enfim. Ele trabalha com as coisas dele, mas eu achei que foi isso, assim, na época eu não me tocava o quanto que envolvia coragem, 45 anos ele entrar numa graduação. Pra mim foi tão tipo assim, ai, que massa, legal. Só que se fosse eu, será que eu teria essa coragem? Fico pensando que talvez não, porque eu ia ter medo do julgamento externo. Então, assim, muito legal isso do meu pai. Ao mesmo tempo, eu lembrei do meu padrasto, que ele entrou na faculdade de comunicação lá em 1900 e bolinha, só que faltando, sei lá, um ano, um semestre pra ele se formar, ele conseguiu uma oportunidade de emprego, foi pra essa oportunidade de emprego e não terminou a faculdade até agora com seus 40 e poucos anos, quase 50. E agora ele voltou pra faculdade. E ele fala assim, é um novo mundo, né? Tipo assim, eu tô entrando em comunicação, é uma outra comunicação, são outros colegas, são outras perspectivas. Mudou muito o contexto, mas tá sendo muito interessante. E pros dois, eu fico pensando, caraca, que legal! Mas não me gera esse julgamento de tipo assim, nossa, você vai fazer isso agora? Como assim? Não, eu fico só, que bacana. Quando eu ouvi também desse senhor falando dos 70 anos, eu fiquei abrindo um sorriso e falei assim, ai, que demais. Mas se fosse eu, será que eu teria essa mesma compaixão? Essa mesma compreensão? Eu fico pensando que não. E todas essas histórias que eu quero trazer pra vocês, elas me fazem lembrar que existe sim uma ideia de um tempo ideal, mas que a vida acontece no tempo possível. Que é muito corajoso, é muito potente pensar que as nossas histórias, as nossas narrativas podem existir mesmo diante da pressa do mundo. Ah, e vale dizer que eu trouxe aqui uns dados que mostram que não são só eles que estão vivendo isso, tá? Essas histórias não são só deles. Bom, de acordo com o mapa do ensino superior de 2025, a faixa etária com maior crescimento proporcional em matrículas de graduação no Brasil nos últimos 10 anos foi a de 60 anos mais. Proporcionalmente foram as pessoas que estão mais buscando educação de ensino superior. Isso é muito legal. Ao mesmo tempo, em 2024, o Enem teve quase 10 mil pessoas com mais de 60 anos inscritas. Isso também não é demais. São pessoas que estão dizendo, não importa a idade, não importa essa régua invisível, eu ainda vou correr atrás dos meus sonhos, eu ainda quero fazer coisas, eu ainda tenho muito a viver, a conquistar e principalmente recomeçar, que foi uma das coisas que a gente conversou no nosso grupo de amigos, assim, que parece que a gente tem que viver do jeito que tá sendo, porque se eu quiser mudar de ideia, não vai dar tempo, eu tô tendo que estar correndo, não posso. A gente não se permite isso. Essas pessoas fazerem isso, esses dados mostram que a gente pode sim questionar esse cronograma social. A gente pode ouvir o nosso próprio desejo. A gente pode começar a escutar o nosso próprio tempo em vez de seguir o tempo dito por sei lá quem. E aí eu queria trazer esse ponto até agora para nós que estamos envelhecendo. E como é que eu tinha pensado esse vídeo quando eu escrevi sobre isso? O primeiro momento, nós na realidade, o que a gente está vivendo e como está sendo uma crise. O futuro que a gente fica muito preso, assim, pensando, caramba, como vai ser e idealizando. Mas também pensei em trazer o passado. Mas quando eu escrevi esse roteiro, ainda não tinha acontecido todo esse boom do vídeo do Felca sobre a adultização. Só que eu acho que é importante também trazer ele aqui, né? Porque quando a gente pensa numa linha do tempo, parece que existe uma linha do tempo consistente e resistente à passagem das situações, dos momentos históricos, dos contextos, que é real. Então, como eu falei, as pessoas mais velhas, elas estão mudando, elas estão trazendo novos desejos, elas estão trazendo novos movimentos, inclusive para isso da educação. E as pessoas mais jovens também. Então, vocês veem, o que às vezes parece, isso aqui é coisa de gente velha demais, isso é coisa de gente adulta demais, isso não é coisa de gente jovem fazer. Tem gente que está sendo mais velha que está fazendo. Agora também tem coisas que a gente pensa que é coisa de adulto demais. E tem gente jovem demais também fazendo. E tem coisas que são, como o vídeo do Felca, né, a gente viu, muito problemáticos, que colocam principalmente meninas em lugares de muita vulnerabilidade. Mas também tem outras coisas que vão acontecendo do dia a dia, de escolhas, de mudanças, de percepção social, que também falam bastante sobre como nada é estático. Então a gente também tem que ver como os nossos sonhos, os nossos ideais, eles também não podem ser estáticos. Eu vou trazer agora alguns dados para vocês, pra gente entender, deixar mais palpável tudo isso que eu tô trazendo. Bom, então, não sei vocês, mas na minha época jovem, assim, que eu ia mais pra festa, 2014, 2015, era muito comum, por exemplo, a questão da bebida. Você ia pra uma festa, as pessoas, inclusive, às vezes eram inconvenientes, falando pra beber mais, mas eu sempre fui muito fraca pra bebida. Então, esse grupo de amigos, por exemplo, que a gente foi aqui em Sé juntos, eles eram muito respeitosos, mas eu ia pra alguns lugares, as pessoas falavam assim, ai, bebe mais um pouquinho, vai, bebe. E era muito desconfortável pra mim. Hoje, por exemplo, a gente já vê outros dados. De acordo com uma pesquisa feita pela Covitel, em 2023, o consumo regular de álcool entre jovens de 18 a 24 anos caiu de 10
10,7% para 8,1% desde a pandemia. A gente está falando sobre uma mudança de 3 anos aqui. Quem dirá cada vez mais tudo isso? Em outra pesquisa, a gente também vê que a idade média do primeiro casamento no Brasil subiu dos 25 anos na década de 1970 para 31 anos em 2014. Aí a gente começa a pensar, agora em 2025, como que tá isso? Será que ainda não é maior ainda? Outro fator também que foi gerando mudança, maternidade. O que em 1992 as pessoas ficavam grávidas com 22 anos e meio, em 2015 as pessoas estavam começando a ficar grávidas com 24 anos e meio. Assim, isso volta a dizer, há 10 anos. Então agora, se a gente fosse refazer essa pesquisa, como que seria? Trazer esses dados é uma forma da gente refletir como muitas vezes a gente se agarra a um mapa que foi criado lá em 1996, foi o ano que eu nasci, para tentar fazer sentido para ele agora em 2025. Não vai fazer. E aí o que acontece? A gente fica presa a mapas que não tem rotas ou tem rotas desatualizadas que fazem a gente pensar, será que eu tô velha demais? Será que eu tô jovem demais? Será que eu tô adequada aqui? A gente fica perdido. E aí talvez esse vídeo seja uma pista para você de que no meio desse mapa a gente precisa fazer o quê? Abrir outros caminhos, outras rotas. Uma em que o tempo não é uma linha reta, é uma espiral. Onde recomeçar é direito. Onde crescer não precisa significar endurecer. Inclusive tem um vídeo muito interessante sobre isso aqui no canal que eu fiz a partir de perguntas de uma caixinha nos stories sobre esse movimento de crescer, sobre a gente não precisar perder a leveza do crescer, o entusiasmo enquanto a gente envelhece. Aqui eu quero te lembrar que para existir você não precisa ficar se provando o tempo todo. E aí voltando para a cena da cerâmica, com as mãos sujas, risadas, fofocas no meio daquilo, uma escuta sem pressa, um olhar, olho no olho mesmo, sabe? Contato com pessoas queridas. Talvez ali tenha algo que a gente chame de vida adulta. Não aquela cheia de metas e prazos, mas uma que tem leveza. Uma que entende que fazer, desfazer, refazer também pode ser maturidade. Uma que entende que recomeçar não é fracassar. Uma que lembra que vulnerabilidade não precisa vir com vergonha. E para finalizar esse vídeo, antes de tudo, antes da pergunta, aproveite para me seguir. Se inscrever, na verdade, aqui nesse canal antes, comentar o que você achou. Na verdade, comenta a resposta da pergunta que eu vou fazer aqui. Mas, ou comenta só um coraçãozinho já, fazer muita diferença. E também, aproveite para seguir minhas outras redes, @psi.bianca no Instagram e TikTok. Mas voltando para a pergunta pra gente finalizar. Pensa aí, que parte sua você ainda tá esperando o tempo certo para se permitir existir? É isso, gente. Um beijo, até semana que vem.